Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, Professor Noslen, para mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal Professor Noslen, focado para você, com todo amor e carinho, e para você aprender língua portuguesa do jeito mais simples, mais acessível, mais fácil e mais divertido da internet brasileira. É, pessoas! E hoje, mais uma vez, né, nessa segunda-feira feliz e contente, nós iremos fazer o quê? Mais um no Enem com Noslen. É, pessoas, mais um vídeo de revisão para o Enem, obviamente. E aqui, nesse vídeo, a gente vai trabalhar com exercício. Ah, pessoas, exercício de um conteúdo que você gosta muito, que você vai com certeza encontrar no Enem. Então, hoje é dia de exercícios de funções da linguagem. Bora lá? Muito bem, pessoas, então olha só. Funções da linguagem é o conteúdo certo na prova do Enem. Você vai encontrar esse conteúdo com toda certeza. Professor, eu queria aula completaça de funções da linguagem. Você tem aqui no card, certo? Funções da linguagem, que já tem aula completa aqui no canal. E, obviamente, se você quiser mais do que isso, você encontra tudo aprofundado com material didático lá no Clube do Noslen. Link na descrição desse vídeo, beleza? Lá no Clube do Noslen você tem tudo também perfeitinho, bonitão pra você. Aulas diferentes das aulas daqui e aprofundadas com material didático, com um monte de coisa bacana que só a experiência do Clube do Noslen pode te dar. Então se você quiser ser um clubeiro, tá aí o link na descrição também. Beleza? Então hoje aqui a gente vai lembrar rapidão, como que funcionam as funções da linguagem. Lembrando que quando eu falo de funções da linguagem, eu falo aí de conteúdo trabalhado em cima do texto, beleza? Porque as funções da linguagem é o estudo em cima do texto, certo? Então, quando eu falo de funções da linguagem, estou trabalhando com as funções da linguagem com base nos textos e, obviamente, a partir delas, nós vamos entender os tipos de funções da linguagem que nós temos e como que o Enem pode cobrar isso da gente, beleza? Então vamos relembrar rapidão aqui? Bom, função da linguagem, você tem aí a questão de quem produz o texto, de quem recebe o texto, então é do locutor, do interlocutor, da mensagem que está dentro do texto, o canal de comunicação, certo? Tudo isso faz parte das funções da linguagem. Você tem também ainda a ideia de metalinguagem, que é a relação do código que está sendo utilizado, certo? E ainda também tem a parte da função poética, que é a estrutura, a beleza do texto. Então vamos lá, relembrando quais as funções da linguagem existentes. Função referencial, certo? Que está preocupada com o assunto. Você tem a função emotiva, que o foco é em quem produz o texto, no próprio eu, então função emotiva, tá? De quem produz o texto. A função, aí você tem a função conativa ou apelativa, que é aquela que tem como foco em quem vai receber, que é persuadir você, que é o interlocutor que recebe o texto, certo? Conativa ou apelativa. Você tem a função metalinguística, que trabalha com o código, qual o código está sendo utilizado naquele texto, certo? Metalinguística. Você tem ainda a função poética, certo? A função poética que trabalha aí com as belezas do texto. E ainda você tem a função fática, que trabalha com o canal de comunicação, o teste do canal de comunicação, né? Ou, ei, alô, essa é a função fática. São as 6 funções da linguagem, as 6 funções da linguagem não, as 6 funções da linguagem que nós temos aí, que é cobrado no Enem. Tranquilo? Fácil? Tudo isso lembrando que você vai ter no card lá, que já passou, mas eu vou botar ele de novo aqui para você poder aí assistir a aula completaça. Então, como é que o Enem pode cobrar isso da gente? Vamos ver aqui nessas questões bonitinhas, bem bonitinhas, que nós mostramos para vocês aqui. Primeira questão, vem lá, então é óbvio, né, gente? Se eu estou falando de texto, toda a questão de função da linguagem vai ter um texto, beleza? Então vamos lá para o primeiro texto da primeira questão. Diz assim: assentamento é o texto, tá? Aí diz assim: zanza daqui, zanza para colar. Fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios contra vim. Binho, Bel, Bia, Quim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem. Com a minha terra, cana, caqui, inhame, abóbora. Onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel Miguelim, vamos embora. Chico Buarque, certo? Então tá aí, esse texto você vê que é um texto poético já de cara, você vê que é uma poesia, tá? E aí, olha o que o enunciado vai dizer. O enunciado diz assim: nesse texto predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Então olha só,
predomina a função poética. Nós já sabemos disso porque é uma poesia. Mas ele diz também que tem a função emotiva. Relembrando, função emotiva é aquela que trabalha o eu, beleza? Primeira pessoa, foco em quem produz o texto. Então olha só, função emotiva trabalha com o eu, ou seja, se trabalha com o eu, você vai encontrar na função emotiva a primeira pessoa. Uma das principais características da função emotiva é a primeira pessoa, porque o foco em quem produz o texto, no locutor, quem está produzindo o texto. Então vamos lá, vamos ver nas alternativas qual delas tem função emotiva. Eu vou ler as 5 alternativas e aí depois que eu ler, você já pode ir respondendo aqui nos comentários. Se você já sabe a resposta, já vai colocando aqui nos comentários, tá? Letra A, zanza pra colar. Letra B, fim de feira, periferia fora. Letra C, a cidade não mora mais em mim. Letra D, onde só vento se semeava outrora. E letra E, ó Manuel Miguelim. E aí, qual seria a resposta? Vou dar um segundinho para você responder, já coloca no comentário aí. Qual a resposta da número 1? Coloca aí. Aí eu vou lá, letra A, zanza pra colar. Zanza pra colar, tá se referindo à primeira pessoa? Não, tá se referindo à terceira pessoa. Então isso aqui já não é emotivo. Não pode ser letra A. Letra B, fim de feira, periferia afora. Fim de feira, periferia afora. Tá falando de uma outra coisa, de uma terceira pessoa também. Então aqui não tá focando na primeira. Beleza? Percebeu que para que seja emotiva, o foco tem que ter a primeira pessoa. Depois, a cidade não mora mais em mim. Opa! Não mora mais em mim é quem tá falando, o locutor. Então é primeira pessoa. Olha aí. Olha que fácil. Depois, olha a letra D. Onde só vento se semeava outrora. Semeava, terceira pessoa. Também. Não tá se referindo à primeira. Ó Manuel Miguelim. Manuel é alguém. É outra pessoa, terceira pessoa também. Então a única alternativa que trabalha com a primeira pessoa é a letra C. A cidade não mora mais em mim. Resposta C de senhor. Nada a ver! Letra C de céu azul. Certo, pessoas? Ou de camaro amarelo. Agora fiquei... Tá, beleza. Show de bola! Fácil, tranquilo, numa boa? Então aí, aqui era fácil quando você sabe o que é a função emotiva. Ah, professor, então eu preciso saber dos conceitos básicos das funções de linguagem. Exatamente. As principais características de cada uma das funções de linguagem você precisa saber para poder resolver as questões. Beleza? E é por isso que tem aula completa aqui, para você de funções de linguagem. Se você quiser aprofundar ainda mais com material didático, tem lá no Clube do Noslen. Beleza? Fácil? Tranquilo? Show de bola? Primeira questão? Espero que você tenha acertado aqui no comentário, hein? Próxima questão. Questão de número 2, certo? Número 2 diz assim, ó. Estojo escolar. Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top. O top do top em matéria de computador portátil. Muito bem. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Aí, o notebook que agora abro é negro e, em matéria de cheiro, é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Carlos Heitor Coni. Ou Carlos Heitor Coni. Muito bem. Gente, texto bacana, né? Texto bacana. Ele fazendo aí um paralelo, né? Entre o estojo de quando ele tinha 5 anos, que foi um dos primeiros, digamos, uma das primeiras tecnologias que ele teve acesso, o estojo de canetinhas dele, quando ele tinha 5 anos, e o, entre aspas, aqui, o estojo que ele utiliza hoje, que é o computador,
né? Que é uma outra tecnologia que ele utiliza hoje para os seus afazeres. Então, fazendo um comparativo ali, bacaninha. E aí ele diz assim, ó, no texto, ó, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a, beleza? E aí vem as alternativas. Mesma coisa, vamos colocar as alternativas na tela para você, vou ler as alternativas e se você perceber qual é a relação, já vai respondendo também nos comentários aqui para mim, tá bom? Ó, letra A, mensagem, elevando-a à categoria de objeto estético do mundo das artes. Então, essas marcas são responsáveis por colocar em foco. Então, esse texto coloca em foco a mensagem. Letra B. O código transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. Letra C. No contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. Letra D. Enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. E letra E. Interlocutor, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. Bom, primeiro, vamos pensar junto. O texto está trabalhando sobre as experiências do autor, certo? A experiência dele com a caixinha lá, que era o estojo dele, e a experiência do autor com o próprio computador. Beleza? Aí, nós já temos basicamente a nossa resposta, gente. Então, se o texto está trabalhando com a experiência do escritor, do produtor do conteúdo, do locutor, tanto com eu ia falar penal, né? Porque aqui em Curitiba a gente fala penal. Sabia disso? Aqui em Curitiba não fala estojo, fala penal. Isso é a variação linguística, ó. O estojo dele em relação ao computador. Então, as experiências dele com o estojo e com o computador. Então, o foco do texto é a mensagem? Elevando a categoria do objeto estético do mundo das artes? Não. Nada a ver. Até porque se fala objeto estético do mundo das artes, está trabalhando muito mais para um lado poético até, né? Então não tem a ver com a mensagem aqui. B. Está falando do código, transformando a linguagem do texto utilizada no texto como próprio tema do texto. É a linguagem do texto que é o tema do texto? Não. Falso. Letra C. Contexto, fazendo das informações presentes no texto o seu aspecto essencial. Então a informação que está no texto é o principal, é uma informação que é importante para todo mundo? Não também. O que está rolando ali é a experiência do locutor com a vida dele. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o enunciador, ou seja, o locutor, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado, ou seja, sua atitude em relação ao estojo e ao computador. Depois, interlocutor. Interlocutor é quem recebe a mensagem. Então, o foco é quem recebe a mensagem, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa. Ou seja, quem recebe essa informação é o responsável pela narrativa? Não, né? Nossa resposta aqui, gente, só pode ser a letra D. É a letra D, pessoas. A letra D de Deus me ajuda na hora da prova. Certo? Então aqui, ó, letra D, enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado, que é a relação dele mesmo com o tal do estojo e com o computador. Sacaram? Então aqui ele coloca basicamente os conceitos principais de algumas figuras, de algumas funções da linguagem, certo? É a função da linguagem, tá? Não dá para confundir função da linguagem com figura de linguagem. São coisas diferentes, tá bom? Função da linguagem é uma coisa, figura de linguagem é outra, tá? Então aqui ele coloca características das funções da linguagem e uma dessas características tem a ver diretamente com o texto que está ali, que é a letra D. Sacaram isso? Fácil, tranquilo, numa boa? Sussa que nem mousse, leve como a neve de boa da lagoa, manso feito ganso, suave na nave, beleza na represa, de bem com o Enem. Pessoas, e é assim que vai aparecer para você questões de funções da linguagem na prova do Enem. Quando a gente domina isso, fica fácil, fica mais tranquilo. Então, para facilitar a sua vida, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book com exercícios para você baixar e resolver. Exercícios para a prova do Enem, gratuito para você. E-bookzão tá aqui, só clicar no link ali embaixo, tá escrito e-book exercícios Enem. Tá o linkzão, clica, baixa, é para você de grátis, certo? Para você testar mais ainda seus conhecimentos em relação aos conceitos que eu tô colocando aqui.
Nesse e-book vai ter todos os exercícios relacionados a essas aulas que eu tô fazendo aqui para vocês, no Enem com o Nosnem, tá bom? Então aproveita, clica, baixa e já garante aí que você pode testar mais um pouco. Lembrando que todo esse e-book aqui tem o gabarito no final dele, obviamente, tá bom? Então nesse e-book eu vou colocar as questões desse vídeo, mais questões extras, certo? Maravilha? E aí, pessoas, estão curtindo? No Enem com o Nosnem aqui, tranquilão, para resolver essa prova do Enem, uma boa para você chegar cada vez mais preparado para essa prova. Fica ligado, porque tem muita coisa chegando aqui no canal, muita coisa mesmo. Lembra que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal, então sempre 16 horas, segunda e quinta vídeo novo para vocês aqui. E obviamente, se você quiser muito mais, uma experiência muito mais revigorante da língua portuguesa, venha ser um clubeiro no Clube do Nosnem, clubedonosnem.com.br, te espero lá também, obviamente, para você ser um clubeiro e saber muito mais, aprofundar muito mais a língua portuguesa, para você de qualquer idade, tá? Você pode estar no fundamental, você pode ser ensino médio, pode ser concurseiro, ou pode ser pra vida. Tem tudo lá pra você no Clube do Nosnem. Maravilha? Tamo junto? Beijo no coração. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Não esquece de compartilhar com todo mundo. E deixa seu likezão pra fortalecer aqui o professor, né, gente? A gente precisa fortalecer cada vez mais. Quem sabe a gente chegue logo aos 5 milhões de inscritos, 6 milhões de inscritos. Quem sabe nós sejamos o primeiro canal de educação formal do Brasil a chegar a 10 milhões de inscritos e receber aquele botãozão de play de prata. É diamante, na verdade, né? Conto com vocês, pessoas. Obrigado por fazer parte da família do Nonô. Tamo junto, um abraço. Valeu, até a próxima. Fui!